sereis livres. A expressão aqui, filho, ele está falando dele mesmo. Entendeu? Ele está falando dele próprio. E ele falando assim: olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Já trazendo o Senhor, no versículo 32, fala assim: conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é essa verdade? É o Filho. O Filho, quem era o Filho? É Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. O contexto deixa bem claro aqui que a nossa permanência na palavra, nós verdadeiramente seremos os seus discípulos. Existem as pessoas que são discípulos de Jesus, existem as pessoas que são ouvintes. Há uma diferença muito grande dos discípulos e daqueles que ouvem. Entendeu? Porque não é o bastante a gente ouvir, mas devemos também colocar isso que ouvimos e botamos isso em prática, e verdadeiramente somos reconhecidos como verdadeiramente discípulos de Jesus. Então todas as pessoas que encontraram com Jesus, ou foram encontrados por Ele, verdadeiramente hoje são livres. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E o Senhor não quer saber o que você fez. Deus não quer saber o que você era. Deus quer saber o que você pode ser hoje. Quando você conhece Ele e conhece a sua verdade. E alguns relatos de pessoas que conheceram a Jesus e tiveram suas vidas modificadas. Havia uma mulher que era conhecida como Maria Madalena, ou Maria de Magdala, aonde a Igreja Católica, excomungou ela como uma mulher adúltera, como uma prostituta. Na verdade, Maria de Madalena não há um contexto histórico ou bíblico que mostra que ela é uma prostituta. O único contexto que fala de Maria Madalena, que morava em Magdala, é que dela foram expulsos 7 demônios. Além disso, o relato é que ela foi uma das primeiras mulheres que, ao dia de domingo, quando no terceiro dia Jesus ressuscitou, foi ela que viu Ele pela ressuscitado, primeiro que todos os outros discípulos. Então o relato fala aqui que ela teve esse encontro e foi liberta de 7 demônios, e agora deixa de viver a vida dela em Magdala para seguir a Jesus, para se tornar não apenas ouvinte, mas discípula de nosso Senhor e Salvador Jesus. E outras pessoas que tiveram uma vida mudada e se tornaram apóstolos, como estava ali na coletoria um homem chamado Levi. E ele era um dos chefes que comandava a parte da coletoria ali na ofrenda do recolhimento do dinheiro romano, dos tributos que era tirado do judeu. E ele estava ali sentado na sua mesa, e um carro muito elevado, quando Jesus chega nele e chama ele. Siga-me, chamou Levi. Rapidamente Levi largou tudo que estava fazendo e foi seguir o Senhor. Ele não botou nada como obstáculo. E o Todo-Poderoso Jesus Cristo, quando toma alguém como discípulo, a primeira coisa que ele faz, além de mudar a vida da pessoa, ele muda o nome. E que Levi foi chamado agora de Mateus. E ele agora começa a ter uma vida mudada. Por que Jesus fazia isso? Essa mudança de nome. Porque todas as vezes quando você nasce, ou você nasceu, automaticamente os seus pais, a primeira coisa que eles fizeram foi colocar um nome. E esse nome é de uma nova criatura. Quando você nasce de novo, o Senhor agora concede um novo nome. Alguns dos seus apóstolos tiveram um nome mudado, como Pedro, como João, que foi João de Bartolomeu, e ali com muitos outros tiveram os nomes mudados. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre um encontro com o Senhor. E todos que tiveram um encontro
O texto não fala muita coisa quando ele entra, mas o relato começa quando ele sai. Quando Jesus sai, uma figura na beira do caminho. Aleluia, estava ele ali mendigando, e ele era gravado de uma cegueira, e ele não tinha condições de trabalhar, e não sei como era que conduzia aquele homem à sua família, trazia aquele homem e colocava ele bem na saída da cidade. Só que naquele dia não era um dia comum, porque Jesus, ele entrou e agora estava saindo da cidade, e uma grande multidão o gritavam e fazia alvoroço, que chamou a atenção dos saquerizeus. Ele não podia ver, mas ele ouvia. E ao ouvir, ele pergunta para alguém que estava próximo ali: ei, olha, o que está acontecendo aqui? Que alvoroço é esse? Olha, você não sabe? Claro que não, eu não sou enxergo. Então, o que está acontecendo? Esse alvoroço é porque Jesus de Nazaré está saindo da cidade. Mas quem é esse homem? E Jesus de Nazaré, esse homem, aonde ele passa, muitas pessoas são restauradas, mudadas, e ele expulsa o demônio, faz os coxos se levantarem, aleluia, faz o cego enxergar, aleluia. Eu estou trazendo essa simulação porque o texto não traz esse enriquecimento de detalhes, aleluia. E eu posso imaginar aquele homem com aquela capa suja, aleluia, que trazia para ele autoridade, para ele mendigar. E ali estava, quando sai aquele alvoroço e o cego agora em desespero, ele fala assim: hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia. Ele começa agora a gritar e a se expressar, falando: filho de Davi, tenha compaixão de mim. Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia. E ele não parava de glorificar e gritando: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Até que alguém passa assim: ele não vai te escutar. A multidão está falando muito mais alto do que você. Aleluia. Sempre no momento de a gente receber uma restauração ou uma cura da parte de Deus, sempre tem alguém que está próximo de nós só para nos desanimar. E com aquele cego não foi diferente. Quantas vezes tu está numa situação e a situação não é boa, mas desesperadora, mas você começa agora a gritar um milagre, e sempre alguém fala: olha, tem muitas pessoas que estão orando até 10 anos, 5 anos, e até hoje nunca recebeu. E para que tu está aí repetindo a mesma coisa, orando todos os dias? Aleluia. Não está ouvindo para esse tipo de pessoa que quer desanimar a tua fé. Aleluia. Continue clamando, porque aquele que está andando e saindo da cidade vai te ouvir. E disse que naquele mesmo momento Jesus está no meio da multidão e ele para. E ele fala assim: quem é que está me chamando? Ele olha, alguém para ele e fala assim: Senhor, é um pobre cego, mendigo. Ele está lá na beira do caminho, jogado, e ele grita, é ele que está gritando: manda ele ter comigo. E aí um dos discípulos foram até aquele homem e chegou perto daquele homem e falou assim: toma ânimo, o mestre te chama. Aleluia. Quando chama a senha daquele homem, aleluia, ele dá um salto, ele solta a capa. Quando ele solta a capa, ele estava tirando a autorização que ele tinha romana para pedir esmola. É como se ele tivesse falado assim: eu não vou precisar mais dela. Aleluia. Ele me chamou, aleluia, ele me ouviu, aleluia. Olha, ele tirou a capa e foi ter com um Senhor. E aquele moço, eu posso imaginar ele encaminhando a ele até Jesus. E aí ele agoniado, ansioso e falando: ei, não, cadê ele? Calma, moço, vamos chegar lá. Estamos quase chegando. Quando chega perto do Senhor, ele coloca o cego de frente com Jesus. Aleluia.
E ele, o cego parado ali na frente. E aí quem sabe ele pergunta: cadê ele? Ele falou assim: cadê? Nós chegamos. Ele está de frente com você, cego. E Jesus olha para aquele cego e fala, aleluia, perguntando para ele: o que tu queres que eu te faça? E não é uma pergunta até boa, aparentemente. Porque se o homem está cego, por que tu vai perguntar o que é que tu faz? Claro que ele quer enxergar. E diz que aquele cego, ele olha e começa, ele escuta e ele abaixa a sua cabeça e fala: eu quero voltar. E diz que naquele momento o Senhor coloca os dedos, a sua mão sobre os seus olhos e fala: se volta a enxergar agora. E quando ele tira a mão, aleluia, aquele homem volta a enxergar. Aleluia. E pensa que a história terminou aí. Aparentemente o contexto termina por aí, mas não termina por aí mesmo. Eu vou fazer uma simulação. Qual é a simulação? De algo que pode ter acontecido com quase certeza. Diz quem pode imaginar que sempre via aquele homem na saída daquela cidade, sentiu falta e perguntou: mas aqui não havia um mendigo à saída dessa cidade? Tu não ficou sabendo da notícia de que aquele homem se encontrou com Jesus? Ele conheceu a verdade e a verdade o libertou. Jesus não apenas restaurou a sua vista, Jesus mudou a sua vida. Como mudou a sua vida? Porque aquele homem, ele não ficou mais naquele lugar. Ele voltou para sua casa, ele começou a ser um cidadão e voltou a trabalhar. Ele agora mudou a vida dele. Ele já não pedia mais esmola. Aleluia! Porque ele encontrou com Jesus. Alguém poderia perguntar para você: mas tu não era um cego que sempre ficava lá dentro do caminhão? Disse certo, eu era um cego. Porque agora eu sou filho de Timeu. Aleluia! Que não quer apenas te curar, Jesus quer mudar a tua vida. Aleluia. Em João 10:10 está assim: que o diabo ele veio para roubar, matar e para destruir, mas Jesus veio para que tu tenha vida e tenha ela com uma abundância. Jesus não veio apenas para te dar vida, ele veio para te dar vida com uma abundância. Isso faz parte de uma promessa para aqueles que são discípulos e para aqueles que permanecem em sua palavra. Aleluia. E aquele homem teve aquela vida dele mudada. Eu posso conhecer a história. Jesus passando numa cidade, indo de encontro a uma cidade chamada Naim. E ele, rolando naquela cidade, ele saiu uma multidão. Quando ele estava indo para esse sentido, passar os portões, uma outra multidão estava saindo dos portões. Só que era um cortejo fúnebre. Provavelmente entre meio-dia. Os enterros tinham que ser feitos uma semana. E o cemitério nunca ficava dentro da cidade, sempre ficava fora da cidade. Havia uma mulher que estava na frente do cortejo com outras mulheres chorando. E outras pessoas trazendo uns grifes, ou em um pano enrolado, amarrado, e um arco de madeira, e sendo levado para o enterro. E quando aquela multidão saía, todos chorando, uns que não choravam estavam de cabeça baixas. Era uma mulher viúva que tinha perdido seu único fornecedor, que era o seu filho. Ela não chorava porque o fornecedor, o que fornecia a casa, tinha falecido. Não, ela chorava porque era o único filho que ela tinha. Ela tinha perdido o seu esposo e agora estava perdendo o seu filho. O diabo que veio para matar, roubar e destruir já tinha matado o seu marido.
seus sonhos, já tinham tirado dela a felicidade, agora estava acabando de vez com tudo que ela tinha. Aleluia. Mas de outro lugar estava vindo outra multidão. Aleluia. Estava vindo ali a fonte de água viva. Estava vindo ali a porta do céu. Estava ali vindo o alimento, o pão vivo descido do céu. Aleluia. Estava vindo ali a vida. E a vida que é dada com abundância. Jesus anda. E ao primeiro encontro, ele encontra com aquela mulher. E ele faz uma pergunta um pouco idiota, mas tinha sentido. Ele chega perto daquela mulher que nunca viu ele, nem sabia quem era ele, e ela está ali chorando, e ele para e fala: mulher. E ela para, levanta o rosto, chorosa, e ele fala: por que tu choras? Ainda bem que aquela mulher não era uma nordestina, porque se fosse ele ia escutar o que ele não queria ouvir. Mas aquela mulher abaixou a sua cabeça e continuou chorando. E ela agora, Jesus sai do diálogo que teve com aquela mulher, e ele vai ao lugar daqueles que estavam levando o estudo escrito. Aqueles homens que estavam levando uma multidão, e ele para o cortejo. De acordo com a lei, não podia parar o cortejo, mas Jesus para o cortejo. E Jesus ainda vai mais. Ele manda descer os escribas. E aí você um olha para o outro e fala: quem é esse homem? Da onde ele saiu para parar o cortejo? Eu acho que um disse assim: se eu fosse você, eu abastava e obedecia a ele. Mas quem é esse homem? Saiu de Jericó, já fez o céu de guerra. E aonde ele passa, coxo, volta a andar. Aleluia. Eu não sei o que ele vai fazer hoje, mas se eu fosse você, eu obedecia. E aí desce o escribe, está lá o jovem intacto, aleluia, morto. Jesus inclina-se e olha para aquele jovem, e de acordo com a tradução de João Ferreira de Almeida, ele fala: mancebo, levanta-te. Aleluia. Aleluia. O que é mancebo? Vou falar uma linguagem mais clara que nós entenda. Jovem, levanta-te. E diz que ele se sentou. O rapaz que estava morto, a multidão olhava e ouvia ele falando: jovem, se coloque de pé. Como é que vai colocar de pé uma pessoa que está morta? Mas que quando a voz é direcionada do Filho de Deus, aleluia, a vida volta ao corpo outra vez. Aleluia, abra os olhos e sinta. E o jovem agora se coloca de pé. E a história não termina aí. Todo mundo avirapado para um lado e gritando e exaltando o nome de Deus, a profeta no nosso meio. Mas Jesus pega a mão do jovem e ele leva para onde? Para a casa dele, voltando para a cidade de Naim? Não. Jesus vai e conduz o menino, o jovem, até a mãe. E sem falar nada, ele devolve o menino para a mãe. Lembra das primeiras palavras que Jesus falou? O que Jesus falou? Por que tu choras, mulher? Ela não entendeu na hora, mas quando ela viu o filho dela vivo, ela entendeu que Jesus estava falando. Jesus hoje está falando para você: por que tu está chorando? Por que tu está com o coração angustiado? Por que tu angustia o teu coração? Aleluia! Por que tu está com o teu coração se ele é a vida? E ele pergunta hoje, enxuga as tuas lágrimas, porque Jesus o nome está nesta noite, neste lugar. Aleluia! Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus mudou a vida daquela mulher familiarmente, dando a vida para o seu filho. E o cortejo acaba, ia para o cemitério e voltar de novo para a cidade.
transformada. Jesus estava andando com os seus discípulos em uma certa região. Quando ele estava passando, um leproso aparece, uma figura toda leprosa. E aí os discípulos gritam, e alvoroçadamente, porque era uma doença que não havia cura. Vamos comparar com o câncer nos dias hoje. Só que ela era um pouquinho pior do que o câncer, porque ela embranquecia a pele e apodrecia a pele. E as carnes iam caindo, e ficava em carne viva, e até mesmo aparecendo os ossos. E aquele homem estava todo enfaixado. E ele grita, e ele vem ao encontro de Jesus. E os discípulos gritam, leproso! E ele se afasta. Jesus é um leproso. De acordo com a lei, nós não podemos tocar ninguém lá perto de um leproso. Não ficar imundo até o pôr do sol. E ainda arriscado pegar, porque é uma doença contagiosa e não há cura. E que esse homem sai do meio do vale de leprosos e sai do lugar que ele não deveria sair. Ele fez um momento de suicídio para mudar a sua história. E ele chega, vai andando, Jesus para e Jesus continua. E o discípulo fala assim, mas Jesus é um leproso. Jesus finge morto e vai em direção àquele leproso. Glória! E quando ele chega perto do leproso, sabe que o leproso fala, se tu quiseres, você pode me fazer. É uma palavra forte. Por quê? Porque automaticamente aquele homem não sabia quem era Jesus, como nós conhecemos hoje como filho de Deus. Aleluia. Nós temos uma vantagem aqui hoje nessa noite. A vantagem é que nós conhecemos um Deus que se vive. Quem conhece, abre a tua boca e glorifica a Deus. Aleluia. Aquele homem não conhecia, mas ele falou assim, se tu quiseres, ainda hoje tu pode me fazer limpo. E Jesus olhou para aquele homem leproso. Eu posso imaginar com aquele sorriso no seu rosto e falando assim, eu quero, seja limpo. E Jesus toca no leproso. Aleluia. Mas não podia tocar no leproso. Mas quando a mão dele toca na pele do leproso, ele deixa de ser leproso. Ele volta. Às vezes o homem é curado de imediatamente. Aleluia. E naquele mesmo momento, o que ele fez? Ele esperou o pôr do sol, tomou o banho da purificação, botou roupas limpas e voltou de novo para a sociedade e para a família. E quando a família viu ele, falou assim, ei, o que tu está fazendo aqui? Tu tem que estar no ar leproso. Eu tinha, porque hoje eu não sou mais leproso. Ninguém pode mudar essa tua história. Aleluia, a verdade, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus, um homem chamado Jesus, mudou a minha história. Aleluia. O lindo de ser cristão não é apenas receber uma cura, é ter a vida transformada, é ter a história mudada. Aleluia. É estar num lugar como esse e viver em novidade de vida. Aleluia. É dando os primeiros passos e vendo que passando para todo mundo o que Jesus fez em tua vida. Glória. Aleluia. Nós antigamente éramos um quadro, sem vida, sem um branco em nada, até chegar o pintor. Ele chega com o seu pincel, naquilo que não tinha nada, não tinha forma nenhuma, e ele começa a dar forma, ele começa a pintar, e todo mundo que olha para aquele quadro, olha que quadro lindo. Quem é o pintor? Jesus. Todo mundo que olha para a tua vida e falava para você, aleluia, isso aí não tem mais jeito. Abandonado pela família, e as críticas, o meio familiar. E aí as pessoas falavam, meu Deus, não tem condições nenhuma. Eu me lembro, em 1994, vamos botar em 1990 ou em 89, eu tinha meus 14 anos, e eu estava lá, com meus 14 anos, nos bailes funk da vida, magro, parecendo um cão, bem magrinho, aleluia,
andava no quarentão, andava no GPzão, andava no Opus 4, Opus 2, frequentava ali no Cruzeiro, a creme do Cruzeiro. Eu ia no Portão de Ferro de Santo Antônio, passava as madrugadas inteiras procurando água e só estava em águas barrentas, em poços feitos pela mão do diabo. Passava a noite, chegava em casa embriagado e algumas vezes drogado. Minha vida era desse jeito. Todo final de semana eu ia à procura da felicidade e da alegria momentânea. Isso com 14 anos, um adolescente. Com cabelo cortado em cogumelo, com cabelo cacheado, gastava mais de 1 litro de Neutrox para cachear. Com um sapato no pé, aquele jogar basquete, a lungona, grandona, né, que nós usávamos muito naquela época, M2000. E a roupa toda folgada, uma peita que nós chamávamos que era blusa da Adidas, que eu participava da turma da Adidas, ali da 501. Passei muito tempo da minha vida rodando capoeira. Eu rodei capoeira 5 anos. Eu rodei capoeira lá na Ave Branca e na Birabaçu. E eu andava no meio da rua, ia procurando, aleluia, como muitos estão aí fora, uma alegria momentânea e passageira. Verdade. Quando foi em 1994, eu estava com meus 18 anos. Todas as vezes que eu passava numa frente de uma igreja evangélica ou de uma igreja evangélica, eu me arrepiava. Eu sentia algo diferente ao olhar para aquela igreja. Até que um dia eu falei assim, eu entro nessa igreja. Até que um colega meu, um Noiado, Zezinho Noiado, ele se converte. E as pessoas falaram que chamaram ele de Zezinho Noiado, chamavam ele de José Alves, que era o nome dele. E ele chegou em mim e falou assim, e aí? Falei assim, e aí, Zé? Tu tá sumido, velho? Ele falou assim, agora eu estou indo para a igreja. Igreja? E eu dei uma risada sagaz. E ele falou assim, você não sabe, Deus mudou a minha vida e mudou a minha história. Hoje eu não bebo. Bom para você. Tua vida está se acabando aí na droga, na noia, na merda, porque naquela época havia merda. E ele olhava para mim e falou assim, vamos lá, cara, vamos visitar a igreja. Ele, eu? Ah, não. Eu não preciso, quem precisa era você. Ele falou assim, cara, eu só vou lá se tiver mina. Mina, na época nós chamávamos de menina. Ele falou assim, olha lá, tá cheio de menina, velho. Ele falou assim, e aí então eu vou. Então tu vai me apresentar as minas, pode ficar tranquilo que eu vou te apresentar as minas. Ele marca um dia e eu não vou. E quando é no outro dia eu esqueci que havia um culto. Mas quando foi no sábado que veio, no culto de jovens, ele chegou lá e bem cedo, bem antes do culto, aleluia, chegou na minha casa, bateu palma, a minha mãe sai e falou assim, ei, o Wilton está aí? Aí ele falou assim, tá assim, eu vou chamar ele. Falei, eu falei, mãe, quem é que está me chamando? Ele é o Zezinho. Zezinho está chamando, mas eu falei para ele, o culto começa às 7h30, o que ele está fazendo aqui? 5 horas. Eu saí lá para fora, mas Zezinho, olha, não é 7h30 o culto. Eu cheguei mais cedo porque a outra vez que eu vim, você falou que tinha se esquecido. Então agora eu vim mais cedo, eu vou te aguardar com bastante tempo. E eu falando, não querendo ir, falei para ele, eu vou do jeito que vai, do jeito que tu quiser. Mas eu vou ficar esperando aqui no sofá. E ele aguardou e foi comigo. Eu botei naquele dia um macacão, uma peita por dentro, uma alça caindo do macacão, com aquele M2000 no pé, e lá vai eu balançando, parecendo uma Maria mole de lado. Hoje, graças a Deus, eu ando durinho. Aleluia! Só não sou mais bonito porque só se eu tinha que voltar a nascer de novo no ventre da minha mãe. E aí o texto deixa de cair. E ele fica guardando, falou assim, vamos aí. Eu cheguei lá na igreja
que todo mundo estava olhando para mim. E eu estava com blusão jeans, e atrás tinha um Fred Brook desenhado e escrito funk debaixo da terra. Uma irmãzinha do Cocó olhou e apontou para onde e falou assim: olha o demônio nas costas dele. E eu ouvi aquilo ali, porque a gente consegue observar tudo. Irmão, eu me senti um peixe fora do altar. Aleluia. Parecia que aquele ali não era o meu lugar. E aí eu falei assim: Zezinho, estão me falando que o demônio está nas minhas costas, cara. Ele, cara, isso é impressão sua. Fica quietinho aí. E eu lá quietinho, eu ouvi as meninas indo lá para frente, porque elas sentavam junto no primeiro banco. Um lado era a mocidade, do outro lado era a senhora. E eu vi as jovens vindo, e eu falei assim: ei, Zezinho, vamos para lá, cara. E ele falou assim: fica quieto, velho. Você não pode te apresentar? Fica quieto, eu vou te apresentar, mas deixa na hora do culto, não tem como, cara. Fica quieto ali mesmo. E eu fiquei lá quietinho. Até que no meio do culto, Deus toca no meu coração e eu sinto um forte desejo de salvação naquela noite. E eu falei assim: como é que faz para ser igual os irmãos aí? Eu estou sentindo uma coisa tão boa aqui dentro de mim. Ele falou assim: tem que ir lá na frente, cara. Ele falou assim: então vamos lá, cara. Você tem que botar no meio do culto, velho. Pô, cara, tu tá perturbando demais. Fica quietinho aí, cara. Quando chega no final, eu ouvindo uma mensagem, e eu me lembro quando eu estava no GPzão, voltando morto de bêbado. Que naquela época eu botava, chamava uma bebida chamada birita, que a metade era Coca-Cola e a outra metade era 51. E eu estava bêbado. Cheguei em casa, bateu os portões e eu perdi o sono lá no barraco, lá da casa da minha mãe. E eu fiquei sentindo o corujão lá na sala. O corujão passava sempre de madrugada na Globo. E eu perdi o sono e fui sentir o corujão. Sabe o que estava passando o filme? Os 10 Mandamentos. E eu assisti o filme inteiro, sem sono. E Deus estava trabalhando, porque naquele dia a mensagem que o pregador ia pregar era sobre Moisés, sobre a travessia do Mar Vermelho. E ele começou a pregar e falando sobre Moisés. E eu olhei para o Zezinho e falei: Zezinho, eu já assisti bem esse filme aí, cara. E ele está falando igualzinho o filme, velho. E ele fala assim: tá, fica quieto, cara. Estamos no meio do culto. E ali o culto foi quase terminado. Quando entra na hora da mensagem, o pregador ele faz um apelo. E naquela época das Assembleias de Deus, havia um porteiro que chegava em você e perguntava se você queria aceitar Jesus. E ele, o porteiro chegou em mim e falou assim: vamos lá, não quer aceitar Jesus? Ele falou assim: não, hoje não, deixa para a próxima. E ele falou assim: quem sabe depois ainda ficar a porta, tu pode morrer. E eu fiquei um pouco enraivido com ele, porque ele falou assim: meu Deus, primeira vez que eu estou indo numa igreja evangélica e já está me orando a morte. Ele: não, tudo bom, moço, eu não quero não, tá bom? E ele sai. E aí o apelo começa lá e o pregador insistindo no apelo. E ele falou assim: se coloca a igreja em pé. E eu coloco em pé, eu fui colocar em pé. E ele falou assim: vamos lá, agora a primeira pessoa que quer aceitar Jesus. E aí ele grita lá no meio e falou assim: olha lá o primeiro. E eu procurando quem era. Ele falou: é tu, cara. Ele: eu a mão levantada, a minha mão levantou sozinha. E o problema de tudo foi a mão levantar, é que ela não descia. A mão endureceu. Aleluia. E eu olhava para a mão igual aqueles beateiros lá do Nordeste. E a mão não descia. Alguém pegou na minha mão e foi me puxando lá para frente. E eu com mão matuto olhando e indo para frente. Quando eu cheguei lá na frente, o pastor fez a primeira oração, a mão desceu, mas era tarde demais, já estava no pé do púlpito. Aleluia. E ali aceitei Jesus. E todo mundo dando a paz chegou para mim. Quando termina assim o culto, Zé falou assim: tu agora é crente, cara. Ele: tu não vai lá na frente, mas moço, não sei o que está acontecendo. Eu olhei para o céu, parei um pouquinho. Eu tirei os 5 Salomão que eu usava no dedo, tirei o rosário que eu tinha da minha avó, e uma reza forte que diz que saía água do revoclado, que eu nunca testei, não sou besta. Aleluia, tirei, joguei tudo fora. Cheguei em casa e falei assim: mãe, agora eu sou crente. E ela falou assim: graças a Deus, é sinal que eu vou dormir em paz agora. Aleluia, aleluia. Deus fez uma obra na minha vida. Hoje estou com 33 anos que nasci de novo. Aleluia. Estou aqui um pouquinho mais fortinho. Aleluia.
além de Deus curar, Ele quer mudar a história. Verdade. Aleluia. Deus não quer apenas te dar uma posição financeira. Deus não quer apenas fazer abrir as portas de um concurso público para você. Deus não quer apenas te conceder apenas uma vida, um relacionamento mais saudável dentro da tua casa, com seus filhos e teu marido, ou seu esposo. Não, Deus quer fazer muito além disso. Deus quer mudar a tua história, mudar a tua história. Aleluia. Deus quer mudar a tua vida hoje. Aleluia. Todos que passaram pelo Senhor, eles tiveram uma vida modificada e restaurada. E hoje o mesmo que passou lá na cidade de Jericó e mudou a vida de Bartimeu, cego, na beira do caminho, ele está passando nesse lugar aqui. Aleluia. Porque o contexto fala aqui, desse bíblico fala que aonde tiveram um ou dois ou três, e no mesmo vosso meio vos darei. O Senhor está aqui. O livro de Apocalipse fala que ele anda no meio dos castiçais de ouro, que é a igreja. Jesus está aqui. Aleluia. Ele está aqui, revelada pela pessoa, terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Jesus ainda, como o livro de Hebreus fala, eu não apenas contei história para você. Aleluia. Eu apenas contei para você o que Jesus fez e o que Jesus faz. A Bíblia no livro de Hebreus fala que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo ontem e Ele será eternamente. Jesus é o mesmo, Ele está aqui. Eu não posso ver Ele, mas eu posso sentir a presença dEle, representado pela pessoa do Espírito Santo. Jesus está aqui olhando para você e perguntando: o que tu queres que eu te faça nesta noite, nessa segunda, nesse culto da vitória? Você quer sair do jeito que tu entrou, ou você quer sair de um jeito diferente hoje? Aleluia! Glória a Deus. Não tem como ir para uma reunião espiritual se sair do mesmo jeito. Eu sei que vocês não vieram aqui para apenas como ouvinte ou como apenas frequentadores de culto. Eu sei que vocês vieram aqui com o coração ardente para sentir a presença da Deus. Aleluia! Que está acima dos céus. Aonde fundamentado está o seu trono, ao lado do seu Pai, Jesus Cristo Todo-Poderoso. Aleluia. Ele nos conhece. Está triste? Ele passa um momento de tristeza. Ele sabe o que tu está sentindo. Aleluia. Foi traído pelas pessoas que convivem do teu lado. Ele também foi. Passou um momento de fome e não tem onde ficar. Ele também sabe o que é isso. Jesus, Ele entende. Se ninguém te entende hoje, Jesus entende você. Se ninguém te compreende, nem entende você, Jesus te entende. Aleluia. O que eu quero falar para você é que Ele está aqui hoje, representado pelo Espírito Santo, para mudar a tua vida, mudar a tua história, os teus conceitos e pensamentos. Deus hoje quer mudar você. Aleluia. Como Ele me mudou e como mudou o mundo, centenas de pessoas. Aleluia. Deus não quer apenas que você anda com uma Bíblia nas suas mãos e com uma roupa aparentemente de crente. Não, Ele quer mudar você por dentro. A mudança nunca acontece pelo lado de fora. A mudança sempre acontece pelo lado de dentro. Aleluia. Reflete pelo lado de fora. Aleluia. Jesus hoje quer mudar a tua vida. Ele mudou a minha vida, não estou arrependido. Um certo moço estava vendendo laranja. Não sei se vocês lembram daquelas maquininhas que tinha que botar laranja, que assim ficava, e ela descascava. Hoje mas ninguém vê mais isso. E ele estava passando um moço vendendo as laranjinhas, e um irmão evangelizando um rapaz, e ele falando que Jesus era bom. Jesus é bom demais, rapaz. Ele é maravilhoso. Ele falou assim: como tu tem? Tu vai me provar que ele é tão bom assim. E ele olhou para um lado aquele moço, e ele viu o rapaz vendendo aquela laranja. Ele disse: rapaz, dá quanta laranja? Ele falou: R$2. Ele falou: toma aqui R$2. E
pregou a laranjinha, cantou a casquinha e começou a chupar. E ele falou assim, olhando para o rapaz, rapaz, que laranja doce, que laranja boa. E ele falou assim, mas como? Eu não vou saber se ela é doce, é você que está provando. Esse é o problema de Jesus. Eu sei que ele é bom e maravilhoso, porque eu estou provando e você não provou ainda. Prove, e tu vai ver que ele é bom também. Aleluia. E quem já provou Jesus sabe que ele é bom. Aleluia. E ele é bom até demais. Jesus é maravilhoso, irmãos. Para aqueles que encontraram com ele, o que eu quero dizer para você hoje: existem centenas de pessoas em situações piores do que a tua. Existem pessoas que estão com a movimentação das pernas. Existem pessoas que estão na UTI entre a vida e a morte. Existem pessoas consumidas pelo câncer, tomando morfina a madrugada inteira, aplicada pelas enfermeiras, e não passa dor. E ele está lá, todo o médico, olhando para o médico, parece que o médico está dando a sentença de morte para ele. E você está sentadinho aqui. Você está com as suas pernas movimentadas. Tu está respirando bem. Porque tem muitos no balão de oxigênio que não está respirando. E queria respirar como você respira. Deus está te concedendo hoje, dá uma bênção. Só que tu está sentado aqui sentindo o culto da vitória. Eu fosse você, só que tu está aqui com os teus 2 pés firmes aí. Aleluia! Eu não parava de agradecer a Deus por isso. Aleluia! Glória a Deus. Oh, glória! Toma. Eita, Jesus! Deus poderoso e fiel, Senhor. Eu vi um rapaz cadeirante, ele chorando e falando: rapaz, eu queria ter minhas pernas como eu tive um dia. Se eu pudesse andar, uma hora dessa eu estava dando salto. E tanta alegria. Mas eu não posso. Hoje, infelizmente, eu dependo de pessoas para tomar banho. Eu dependo de pessoas para me colocar na cama para dormir, para vestir minha roupa da cintura para baixo. Porque as minhas pernas não respondem mais. E você está com as suas 2 pernas firmes aí, sadias. E a pior coisa que tem, irmão, eu passei um momento difícil, na época do corona, procurando respiração para respirar e não conseguia, os pulmões comprometidos. E alguém falando assim, e vendo as notícias de pessoas morrendo direto. Quando eu vou morrer? E eu tentava respirar e não conseguia. Naquela época a gente tinha medo até de respirar. Andava com a máscara. O medidor de temperatura lá na frente da mão do obreiro. Ele não te cumprimentava com a paz do Senhor, não, ele já olhava na tua testa para ver como estava a tua temperatura. As cadeiras eram quase 1 metro distante uma da outra. Ninguém podia pegar na mão de ninguém e nem abraçar ninguém. Era horrível aquilo. Eu com aquela máscara embaçava todo o meu óculos. Eu ficava com o óculos todo embaçado. Era horrível. Muitas pessoas nem glorificavam a Deus com aquele negócio na boca. Mas hoje você não está, hoje você pode respirar. Aleluia, você pode inclinar o teu pulmão e respirar bem forte. Você pode segurar na mão do teu irmão e dar a paz do Senhor para ele, abraçar ele sem medo. Aleluia. Hoje Deus restaurou, claro, morreram muitas pessoas que Deus conhecia. Mas hoje nós somos os sobreviventes disso. E se eu fosse você, já é um testemunho da parte de Deus. Só de você estar aqui hoje. Aleluia! Graças a Deus! Deus é bom! E Deus é bom o tempo inteiro! Aleluia! Um homem rico chega em Jesus e fala assim: comece! Ele fala assim: bom, eu não sou bom. Bom é Deus, que deu seu único filho. Aleluia! Graças ao Senhor. Hoje nós estamos aqui. A gente, o que estamos passando, é apenas são etapas da nossa vida para nós amadurecermos espirituais. Glória a Deus. Me lembro quando nós estávamos na escola, e toda vez que havia matéria nova, a professora falou assim: olha, é matéria nova.
toda vez que tinha matéria nova, tinha avaliação. O irmão sabe o que é avaliação? É prova. Toda vez que vem matéria nova para nós, pode segurar que vai vir a prova. Mas cada momento de prova é a avaliação de Deus para que tu cresça mais. Glória a Deus, Sabe o que a águia faz com os seus filhotes? Os filhotes estão na sua asa. E os filhotes têm que aprender a voar com sua própria asa. Ela não pode ficar dependendo da mãe sempre. Sabe o que a águia faz? A águia mãe, ela inclina-se a asa bem no ninho. E os filhotes sobem tudo nas asas dela. Ela pega o voo e sobe lá em cima. E quando ela sobe lá em cima, ela fecha as asas. De propósito. E os filhotinhos vão caindo. E eles estão ali procurando a mãe. E quando eles não veem a mãe, porque a mãe se esconde, e a mãe está torcendo, use as suas asas. Use as suas asas. Use as suas asas, você vai conseguir. Use as suas asas. E o filhotinho não vê a mãe, ele começa a querer voar. E ele começa a abanar, e quando ele começa a ver que ele está voando, ele percebe que ele está voando com as suas próprias asas. Aleluia. O que Deus quer que você faça é que tu cresça. Todo momento de luta que tu passa, e de provações, de avaliações de Deus que tem passado na tua vida, é só para que você cresça mais. Que tu pegue estrutura. Aleluia. Que você aprenda a andar com os próprios pés. É isso que Deus quer de cada um de nós. Então feche os teus olhos agora. Aleluia. Eu não sei o que tu está querendo hoje, mas sempre pensamos nós, só pensamos em nós mesmos, e tudo para nós é um obstáculo. Aleluia. As coisas não estão andando bem, pode ser, mas você não está sozinho nesse barco. Aleluia. Se aparentemente ele não está com você no barco, mas ele está andando por cima da tua dificuldade, os ventos e os mares que se envolvem, você vai ver ele andando sobre as águas e ele vai entrar no seu barquinho hoje, da tua vida. Esse barquinho frágil, aleluia, é tempo de enxugar as tuas lágrimas, aleluia, porque Jesus vai acalmar a tempestade agora. Vai haver bonança na tua vida agora. Jesus já está saindo da polpa do barco para cima, a parte superior do barco, e ele já está abrindo o braço e falando: acalma-te, vento! Ai, velha. E a primeira coisa que vai acontecer, as ondas vão abaixar, as tempestades, aleluia, vão cessar, aleluia. E o texto fala que houve bonança, o mar se acalmou. É o que vai acontecer, a tua vida está agitada, o teu barquinho frágil está indo a pique, você dessa vez no mar vai passar, porque Jesus, você não está só, aleluia. Ele não vai te tirar desse momento, ele vai passar com você nesse momento difícil da vida. Assim diz o Senhor. Mas de que face derrete? Nunca te iluda.
Sou eu, Deus, que curo as tuas frustrações anteriores, que está dentro do teu interior, da tua alma. Sou eu, Deus, que pego em tua mão e ando contigo nessa terra. Além de passe da raça, sei que tu conquistaste ainda, tem sido pouco, mas foi com teu suor e a saúde que eu te dei. As portas que eu abri em favor da tua vida, e ainda vou te exaltar. Ai, capaz de berrar. Muitos que me andam da cabeça contra a tua vida, eles vão ter que olhar para você e vão te admirar do que eu estou fazendo. Sou eu, Deus, em tua vida, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia! Mude que faz, mude que fala. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Eu sinto a Deus neste lugar. Alai de faz. Aleluia. Assim diz o Senhor, serva de Deus. Está vendo aqui você que já aqui está vermelha. Aleluia. Você tem um problema, não sei se isso pode ser um problema, mas você se preocupa muito com os teus e esquece de você. Aleluia. A dificuldade é tão grande no meio dos teus que tu adoece. Aleluia. Parece que tu sofre por eles. Aleluia. Mas diz o Senhor, antes de tu fechar os teus olhos, Pai desta terra, eu vou cumprir o que tu pediste a mim. Além de dar esse guerreiro para alegrar a tua alma e teu coração, já eu estou trabalhando. Rabia de que faz? Além de Ariande vai, mas cuide de ti. Olhe para você mesmo, Abacabalai. Ariande passe de rédea, porque sou eu, Deus, que cuido dos teus. Diz o Senhor, Deus dos exércitos, nessa noite. Aleluia. Quero agradecer a oportunidade que foi me dada de estar aqui com a minha amada pastora Rolando, missionário Silva, e com cada um de vocês. Já não vai ser mais estranho, mas for para o céu. Ou vocês não querem ir? Aleluia. Aleluia. A Bíblia fala que o povo hebreu tinha pão, água no deserto e desprezava a terra prometida. Aleluia. Então, mas eu não, Deus pode me dar ouro aqui na terra que eu nunca vou esquecer dos céus. Aleluia. O foco maior nosso é a eternidade. Aleluia. E ele tem coisa melhor. Quero que os irmãos orem por mim, interceda pela minha vida, que eu vou interceder pela vida de cada um. Não posso saber o nome de vocês, mas a fisionomia está marcada. Quando Deus me lembrar nas orações da sua fisionomia, saiba que você vai ser alvo das minhas orações. Amém? Uma salva de palmas para o Senhor Jesus. O Senhor não pode se acertar, então faça aquele que é direito, o microfone, e ser grato a Deus por tudo que Ele fez. Amém. Glória a Deus, a salva de palmas que louvam a nosso Deus, amém? Glória a Deus. Essa maior vitória é estarmos na presença do Senhor livres, amém? Porque um dia nós conhecemos a verdade e até hoje nos mantemos na verdade. Vamos colocar de pé. Quero agradecer o pastor Hilton, em nome de Jesus, juntamente com a sua filha. Amém. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, seus ministérios. Amém. Que Deus abençoe ricamente em nome de Jesus. Quem trouxe seu dízimo, quem trouxe a sua oferta, oferte a casa do Senhor. Amém. Que o pastor missionário Silvio vai estar orando. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode vir, meus amados. Quem trouxe, quem não trouxe, pode vir. Em nome de Jesus, que nós vamos dar encerramento em nome de Jesus. Culto, quinta-feira, pastor Ivanilson vai estar pregando. Amém? Domingo, culto, 5 horas. Não falta. Sábado, o último sábado do mês, o nosso café comunitário.
Venha e traga mais um. Amém, amados? Glória a Deus. Deus, obrigado, Senhor meu Pai, pela Tua palavra que foi ministrada. Creio e acredito, ó Pai, que cada um aqui, Senhor, recebeu um pouquinho da Tua porção. Toma, meu Deus, a vida dos Teus filhos em Tuas mãos. Pai, toma a família, meu Pai, do pastor Hilton em Tuas mãos. A casa dele, os filhos dele, o ministério dele, Senhor. Pai, toma essa igreja em Tuas mãos, ó Pai. O Senhor venha, meu Pai, descer com providência naquilo que nós necessitamos. Pai, nos guarda, nos livra do homem mau e do homem sanguinário. Dá uma semana abençoada em Cristo Jesus. Assim nós já te agradecemos, ó Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E a igreja diz: amém. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta amada igreja, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus. Não saia sem dar a paz do Senhor.